Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a bom Deus, nós estamos aqui mais um dia podendo falar do Senhor, falar da Tua palavra maravilhosa que traz sustento para mim e para você. Amém? Eu creio que hoje será um dia abençoado, então abra tua mente, abra teu coração para que você possa aprender um pouco mais do nosso Deus, da palavra bendita. E eu creio que será abençoado para mim e para você. O Salmos de número 89, meus irmãos, diz assim: Cantarei para sempre o amor do Senhor, com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre, e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Esmagaste e mataste os monstros dos mares, com teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Os céus são teus, a tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte e o sul. O Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Sem cessar exultam no teu nome e alegram-se na tua retidão. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo. Ó Santo de Israel, tu és o nosso Rei. Numa visão falaste um dia, e aos teus fiéis disseste: cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido entre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com meu óleo sagrado. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acamparão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, e a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a sua linhagem para sempre, o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenâncias, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado, e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol, e será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o, enfureceste com o teu ungido, revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa lançando-o ao chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste a ruínas as suas fortalezas. Todos que passam o saqueiam. Tornou-se motivo de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaustaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da sua espada e não apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste ao chão o seu trono. Encurtaste os dias da sua juventude, com um manto de vergonha o cobriste. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida.
Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se-á do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor, que com a fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, da zombaria dos teus inimigos. Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus, irmãos. Esses salmos aqui, ele é lindo. A gente vê que ele diz como Deus é bom. Como é bom o nosso Deus. É muito comum a gente ouvir essa expressão, irmãos, quando tudo está indo bem na vida da gente, quando a gente tem livramentos, quando a gente recebe bênçãos, quando o Senhor nos guarda, quando está indo tudo bem na vida, a gente é comum dizer graças a Deus. Isso desliza facilmente sobre os nossos lábios. Mas e quando nós estamos em tempos difíceis? E quando nós estamos em angústias? E quando nós estamos totalmente cercados por sofrimento, por situações opressivas, e a gente começa a sentir dó de nós mesmos e perguntamos ao Senhor: por que, Senhor? A gente vê, irmãos, que Deus ele só é bom na nossa vida quando tudo está indo muito bem, ou quando continua sendo bom mesmo quando nos deixa sofrer. Será? O Salmos 89 aqui, irmãos, ele pergunta sobre o sofrimento de um povo e desejando um fim para a sua angústia, mas somente depois de oferecer louvor por sua eterna bondade. Aqui, Etã, o autor deste salmo, ele compreendeu que Deus é bom sempre, independente das circunstâncias das pessoas. Irmãos, esse salmo obviamente trata da circunstância do povo de Judá depois da queda de Jerusalém à Babilônia, que aconteceu em torno de 586 anos antes de Cristo. Se esse autor mesmo for o Etã, citado em 1 Crônicas 15, 17 e 19, o salmo seria profético. E se for outro homem do mesmo nome, pode ser que escreveu do contexto do cativeiro da Babilônia. Em qualquer dos casos, irmãos, o salmo oferece um excelente equilíbrio entre o louvor e a súplica. Nos momentos que vivemos de hoje, irmãos, entre esse equilíbrio de adorar a Deus e suplicar a Deus, no momento de que está indo bem, daqui a pouco não está mais, a gente vê que o salmista deixa claro, desde a primeira linha desse louvor, desse hino, a sua lealdade total ao Senhor. O questionamento que vem depois aqui no final desse salmo não pode ser visto como uma falta de fé, pois esse adorador compreende bem a sua posição diante do Deus eterno, o Criador dos céus e da terra. Então por isso que ele inicia com essas palavras: cantarei para sempre as tuas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações da tua fidelidade, pois disse eu, a tua benignidade está fundada para sempre. Irmãos, o nosso Deus ele é fiel a todo tempo. Deus ele preza demais a sua aliança com a casa de Davi, com a tua casa e com a minha casa. Aqui Davi, o segundo rei de Israel, quando Deus rejeitou a Saul por sua rebeldia, por sua desobediência, ele escolheu a Davi, o menor da casa de Jessé, para ser o sucessor, irmãos. Alguns anos depois, ele prometeu estabelecer o reino do descendente de Davi para sempre, que está em 2 Samuel 7:12. Daqui, Etã fala dessa aliança eterna, irmãos, com Davi, uma promessa feita pelo incomparável Deus. Aqui, nesse salmo, irmãos, a gente vê várias expressões encontradas nela, que vêm diretamente daquela promessa, a aliança com a dinastia de Davi, que se estende em um sentido à nação. Se Deus estava protegendo o rei e a sua posição, evidentemente ele agia como protetor de Israel. Se Deus está contigo, meu irmão, é evidente que ele vai te guardar, assim como ele guardou o povo de Israel, assim como ele guardou a casa de Davi, assim como ele sustentou
assim Ele vai fazer na minha vida e na tua vida também. Olha o que Ele diz aqui no verso 18: pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel, nosso Rei. O nosso Deus é o nosso escudo, irmãos. E aqui, mesmo conhecendo a promessa, Davi, ou melhor, porque ele conheceu essa promessa, o autor desse salmo, ele não tinha dificuldade em entender os motivos do castigo da nação. A gente vê aqui como relato, nos registros da história de Judá, irmãos, no Antigo Testamento, alguns dos descendentes de Davi foram rebeldes contra Deus. E a promessa foi muito clara em questão aos castigos, mas não de rejeição total, mas por causa da desobediência. Nos versos 30 a 37 a gente vê isso. Em 2 Samuel 7, 14 e 15 também vemos sobre isso. Irmãos, a promessa de Deus para mim e para você, ela é fiel e ela é reta. Ela não tem curva. É evidente que se a gente entrar por um caminho tortuoso, por uma contramão, se a gente entrar por um atalho, nós iremos ter de prestar contas. Nós iremos ter consequências dessas atitudes. Se nós entrarmos no pecado, nós iremos ter consequências, mas não a rejeição. Não. A rejeição jamais. Porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é tremendo para cumprir, pois Ele mesmo jurou pela tua santidade. O nosso Deus Altíssimo jurou que não seremos rejeitados. O amor dele é infinito, irmãos. A longanimidade do Senhor é esplêndida. Mas não venhamos tentar, irmãos. Não venhamos tentar em continuar fazendo mal, em continuar pecando, para que não venhamos provocar a ira no Senhor, como este povo provocou e sofreu o castigo. Irmãos, em termos de reis terrestres aqui, que a gente vê em Jerusalém, a dinastia acabou quando a Babilônia foi usada por Deus para castigar Judá. Da perspectiva de Etã, o salmista que está escrevendo, pareceu que Deus havia quebrado a sua aliança, mas olha só, tu porém o repudiaste e o rejeitaste, e te indignaste com o teu ungido, aborreceste a aliança com o teu servo, profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra, arrasaste os seus muros todos e reduziste às ruínas as suas fortificações. A gente vê aqui, irmãos, que apesar dessa circunstância do povo, o salmista não perdeu a sua confiança na promessa de Deus. Ele pergunta até quando e pede para Deus mostrar a sua bondade para com o povo, mas não questiona a soberania e nem a justiça do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que ver que a fé deste homem foi corretamente fundada na bondade e na fidelidade de Deus. Séculos depois, irmãos, o apóstolo Pedro explicou que as promessas não se referiam ao trono terrestre de Davi e seus descendentes, e sim ao trono celestial do descendente mais importante. Quem é o mais importante? Jesus Cristo. Olha que em Atos 2:29 diz, irmãos: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno e nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de meus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Jesus venceu a morte, irmãos, e subiu para assumir o seu lugar no céu. Deus cumpriu a sua promessa. O descendente de Davi reina para sempre, a Jesus Cristo, nosso Senhor.
nosso eterno Senhor, nosso Redentor, que nos trouxe a vida e a vida em abundância. Então, irmãos, creia nas promessas, creia na fidelidade do Senhor para contigo. Independente do que você esteja passando, a bondade do Senhor para com o povo, para comigo, para com você, não tem questionamento, irmãos. Não tem questionamento. Jesus venceu a morte para trazer vida sobre mim e sobre você. Então glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus. Independente do que você esteja passando, alinhe o teu caminho sobre essa aliança com Deus. E eu creio que você e a tua casa viverá o melhor por parte do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu creio que essa palavra iluminou teu coração e que você possa meditar nela dia e noite, irmãos, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar mais e mais dentro de você e você possa aprender os ensinamentos da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Essa é a campanha que estamos fazendo dos 150 salmos, irmãos. Estamos no salmo de 89. Continue, fique firme nessa campanha, irmãos, pois eu creio que grandes coisas o Senhor fará até o término dela. Amém? Se você precisa de oração, se você precisa de ajuda, se você precisa que eu envie o vídeo para você automaticamente pelo WhatsApp, irmãos, entra aqui na página, só você clicar nesse ícone escrito WhatsApp e você vai ser direcionado ao meu contato e você consegue falar comigo e eu vou te responder. Amém? Não se esqueça, irmãos, de se inscrever aqui na página, de você curtir a página, ajuda o meu trabalho para que possa alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine.